Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa exposição no livro de Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, na sua Bíblia. Se você está com esse modelo pretinho, está na página 917. Nós temos feito essa série no livro de Tito, aprendendo com essa carta de Paulo a esse jovem pastor, ainda que Tito não fosse tão jovem assim, não é? Mas era um obreiro que estava tomando conta de uma igreja num lugar muito difícil, muito problemático, e agora Paulo está escrevendo essa carta para ele, e nós estamos meditando nela durante esses últimos domingos. Capítulo 3, escute com fé a palavra viva de Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando ele enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhe falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você, dê saudações àquele que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Oremos, irmãos. Senhor, nós te damos graça, porque nessa noite o Senhor recebe a nossa adoração, permitindo, ó Pai, que a Tua palavra seja anunciada e que Teu Espírito Santo a aplique em nosso coração. Por isso, Senhor, rogamos a Ti, na Tua imensa graça e bondade, fala conosco mais uma vez. Enche o nosso coração com a Tua palavra, enche o nosso coração com a certeza de que tudo aquilo que queremos ouvir essa noite é para cada um de nós, Pai. Que nós saiamos daqui, ó Deus, como entramos, mas que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, use a Tua palavra para alcançar o nosso coração e mudar a nossa vida, para que sejamos sempre luz onde quer que o Senhor nos enviar. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que oramos, agora e sempre. Amém. Eu ouvi dizer de um homem, crente,
conhecia a Bíblia como poucas pessoas. Ele citava muitas e muitas referências. Ele morava na rua, embaixo de um viaduto, e quando você se aproximava dele para conversar e falar do Evangelho, ele disparava a recitar versículos bíblicos como quem dizia: eu já conheço o Evangelho. E ele me disse uma vez que ele já tinha sido pastor da igreja Brasil para Cristo. E ali estava aquele homem na rua. Ele conta que quando cristão, porque ele não se denominava mais assim, ele era alguém que estava envolvido nos trabalhos da igreja, assíduo. Mas o problema, irmãos, que embora ele dissesse para mim que não fazia mais parte da igreja, ele também se dizia um cristão. E ele dizia que era crente, não no sentido de frequentar uma igreja. Talvez eu possa te falar um desigrejado. E é engraçado porque esse que dizia-se cristão, ao mesmo tempo ele não respeitava as autoridades. Ele não era um bom vizinho. Sim, morando naquele ambiente ali, haviam outras famílias que moravam naquele lugar com ele, mas ele também não era um bom vizinho, estava sempre pronto para arrumar confusão. E é engraçado, irmãos, porque dentro da igreja, nós temos uma infinidade de pessoas se comportando da mesma maneira. São cristãos nominais, que enchem as igrejas aos domingos, fantasiados do novo homem, para na segunda-feira voltar a vestir a roupa do velho homem e viver como lhe agrada. Não é sem razão de que muitos pastores, missiólogos, têm dito que o maior campo missionário da igreja moderna é a própria igreja. Nós temos muito mais trabalho em pregar o Evangelho para aqueles que estão lotando as igrejas do que para as pessoas que estão lá fora da igreja. Nessa noite, então, eu queria fazer uma provocação e queria perguntar a você: você é crente fora da igreja? Não precisa você me responder. Examine o seu coração, suas atitudes, seus comportamentos. Você é crente fora da igreja? Abra sua Bíblia, aí em Tito, capítulo 3, versículo 8, eu quero ler esse texto todos juntos com vocês. Vamos ler a uma só voz, Tito 3, 8. Tito 3, 8. Vamos ler todos juntos? Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Meu irmão, você crê em Deus? Agora você pode levantar. Você crê em Deus? Você crê de fato em Deus? Então, se você crê em Deus, irmãos, você vai me permitir falar com você essa noite ousadamente. Se você crê em Deus, receba aquilo que o Espírito Santo tem para nós nessa noite, porque são palavras duras essas de Paulo, e eu quero trazê-las para o nosso coração. Paulo está orientando a um jovem pastor, e eu queria tomar essa orientação para nós nessa noite, e trazer essa verdade para as nossas vidas. Lembre-se, Paulo está pregando o seu evangelho para uma nação completamente depravada. Os cretenses, como eu lembrei aos irmãos, eram pessoas conhecidas por serem mentirosas. A cultura daquele povo não era boa. A igreja naquele lugar estava cheia de problemas. Nós vimos no capítulo 1 que Paulo escreve a Tito e exige de Tito que ele tivesse um comportamento na finalização da plantação daquela igreja, e Paulo diz a Tito que ele deveria procurar homens
para serem líderes naquela igreja, de maneira que pudessem santificar a vida congregacional. A igreja, as pessoas dentro da igreja, tinham que ter uma vida santa, e nós vimos isso no primeiro capítulo de Tito. No segundo capítulo de Tito, ele vai lembrar que você precisa ter uma família santificada. Na vida do lar, os homens e as mulheres precisavam ter vidas santas para que seus filhos também tivessem vidas santas. E hoje nós vamos ver como desenvolver o espírito de santificação fora da igreja. Em outras palavras, nós vamos ver algumas características de como você, cristão, pode se comportar como filho de Deus, servo de Cristo Jesus, dentro da igreja e fora da igreja. Paulo começa dizendo então que para ser um cristão fora da igreja, você precisa sujeitar-se às autoridades. É o que diz o versículo 3, o versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Meus irmãos, talvez você diga assim, pastor, mas como é que eu vou me sujeitar aos políticos que a gente tem no Brasil? São corruptos, mentirosos, enganadores, não cuidam das coisas que deveriam cuidar, desviam dinheiro. E todas essas coisas que comumente são faladas dos nossos políticos. Mas entre os cretenses a situação ainda era pior, porque não só os políticos, como toda a comunidade era corrupta moralmente. E Paulo estava falando para aqueles irmãos, se sujeitem às autoridades. E aqui autoridades são os governantes, aqueles que lideravam, mas também as demais autoridades que existiam no meio do povo. Porque lembra que o pai e a mãe é autoridade, o professor na escola é autoridade, o guarda de trânsito é autoridade, aquela pessoa que está ali organizando a fila no banco é autoridade. E Paulo está dizendo, sujeitem-se às autoridades. Porque, irmãos, uma marca de uma sociedade depravada é a ausência de respeito às autoridades. É por isso que eu tenho insistido com os irmãos que não importa qual seja o nome do senhor presidente que esteja lá em Brasília, nós cristãos não podemos andar em blasfêmia, nem xingando, nem difamando essas pessoas. Não quer dizer que nós não podemos apontar os erros, escolher quem melhor nos representa, isso é nossa obrigação. Mas quando eu vejo um cristão chamando o presidente de ladrão, com palavras de baixo calão e piadas indecentes, meus irmãos, o meu coração se entristece. Paulo está dizendo aqui, sujeitem-se a essas autoridades. E sujeitar-se, irmãos, não é concordar com tudo que elas fazem. E aqui eu queria lembrar de alguns exemplos bíblicos de como eu posso fazer isso. E o primeiro deles nós acabamos de estudar, que é José. José, quando esteve no Egito, vendido como escravo, ele se sujeitou a Potifar. E depois, como prisioneiro, ele se sujeitou àquele que era responsável pela prisão, ao guarda. E depois ainda, como prisioneiro, já de muitos anos ali preso, ele se sujeitou a Faraó. Todos esses eram ímpios, não temiam a Deus. Ele inocente, mas como escravo, servo de Deus, ele se sujeitou às autoridades que estavam sobre ele. Você lê a história de José e em nenhum momento você vê José tentando uma rebelião. Mesmo quando ele foi o segundo do Egito, ele não tentou ser libertado. E quando o pai dele morreu, ele pediu autorização ao faraó para poder ir sepultar o pai dele. Ele era escravo. Mas é interessante que se você andar à frente da Escritura, você vai ver também Paulo, o próprio apóstolo Paulo, o próximo livro depois de Tito e Filemon, Paulo escreve agora a Filemon e diz, olha, tem um escravo aqui que é seu, que fugiu de você, aceite ele de volta, agora não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Mas percebam, Paulo disse àquele escravo, a Onésimo, volte e vá acertar as contas com o seu dono.
se sujeite a ele. Eu estou falando de escravidão. Percebem, irmãos? Paulo está exigindo que Tito pregue àquela igreja para que ela seja uma igreja saudável, santa, que eles se sujeitem às autoridades. Uma igreja que não se sujeita às autoridades. Cristãos que não respeitam as autoridades não demonstram a santificação que vem de Deus no seu coração. Mas em segundo lugar, Paulo também diz que para termos vida santa fora da igreja, precisamos também ser obedientes. Olha o que ele diz aí, que sejam obedientes. Então é uma ordem que Paulo está dando. Meus irmãos, como é difícil ser obediente. E nas pequenas coisas a gente mostra como a gente é desobediente. Basta ver uma fila. Eu já falei aqui que o paulistano adora uma fila, né? Paulistano, ontem nós fomos a uma exposição ali no Museu de no MIS, né? Museu de Imagem, né? De São Paulo. E ali naquele museu, a moça, quando nós estávamos entrando, nos orientou: espere naquele lugar ali. Ali não é uma fila, pode ficar todo mundo junto ali. E aí o paulistano formou uma fila. E o rapaz fica dizendo: gente, isso não é uma fila, fiquem aqui todos juntos, que eu preciso falar. Ele chamou umas 3 vezes, aí as pessoas se reuniram. E aí ele disse assim: olha, lá dentro, quando vocês entrarem, a exposição é contínua, vocês não podem parar. Em alguns lugares, as pessoas vão querer tirar foto e vão fazer uma fila. Olha a ordem dele: não fiquem na fila. Não formem filas. Por que será que ele disse isso aqui em São Paulo, hein? Não formem filas. E o que aconteceu? Filas. Ele disse: continuem andando para que todo mundo possa ver as coisas que estão dentro do museu, dentro da exposição. Mas a gente ia caminhando e de repente a gente parava de uma sala para outra porque as pessoas estavam fazendo uma fila imensa para tirar foto em determinado lugar. Percebem como obedecer, às vezes, coisas pequenas a gente tem dificuldade? A placa de trânsito diz: não vire à direita. A gente vira. Ande a 60 por hora, a gente anda a 80. A placa de trânsito nos diz assim: olha, cuidado, pare. A gente passa devagarzinho. Nós, e a nossa cultura, sobretudo, nós brasileiros, temos dificuldade em obedecer. E Paulo está aqui chamando a nossa atenção. Você é crente? Então seja obediente. E é engraçado que Paulo não fala obediente a Deus. Ele não está dizendo que a gente tem que obedecer só a Escritura, mas ele está dizendo que nós devemos ser pessoas que são obedientes, obedientes em tudo. E se nós obedecermos à Escritura, nós vamos obedecer às outras coisas. Não é porque, às vezes, irmãos, a gente cria uma ideia de perseguição. E o crente moderno, é tão engraçado isso, cria uma ideia de perseguição. Então, quando nós estávamos ali na época da pandemia, foi estabelecido o lockdown e a briga política tomou conta do lugar. E aí algumas igrejas que começaram a dizer assim: eu vou abrir porque isso é perseguição, não estão querendo deixar a igreja abrir. E a pessoal da saúde dizia: não é porque é igreja, é porque tem aglomeração de pessoas. Fique em casa, deixa a gente descobrir primeiro o que é que vai fazer com essa doença. E as pessoas começaram a espalhar fake news de que a igreja do Brasil estava sendo perseguida pelo governo. É engraçado que essas mesmas pessoas que estavam dizendo que a igreja estava sendo perseguida, hoje não vão para a igreja. Continuam no culto online em casa. São pessoas que não querem obedecer. É por isso que lá em Romanos 1, a partir do versículo 18, Paulo vai dizer que uma das marcas daqueles que não amam a Deus, daqueles que não reconhecem a Deus como Senhor, é a desobediência. Eles não são obedientes. E Paulo está aqui dizendo para nós: sejam obedientes. E aí, crianças, eu queria falar com vocês agora. Quando nós falamos de desobediência, a gente já lembra de criança, né? Porque nós que somos pais, suamos, fazemos de tudo para que os filhos sejam
obedientes. E nós falamos 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes a mesma coisa, até que um dia eles entendam, e aí começa a desobedecer com entendimento. Não é assim? Mas é assim, porque a gente pensa que ele vai obedecer depois que entendeu, mas na verdade eles continuam desobedecendo, mesmo depois de terem entendido. Irmãos, é assim por causa da dureza do nosso coração. As crianças também têm um coração duro. Por isso, crianças, eu quero que vocês façam um desenho agora. Vocês vão fazer um desenho bem bonito nessa folha que vocês têm na mão. A Sara já deve ter acabado com os 2 desenhos dela, né? Mas vocês vão fazer um desenho bem bonito agora. Eu quero que vocês desenhem o papai e a mamãe de vocês bem felizes porque vocês foram obedientes. Você pode desenhar como você quiser, da cor que você quiser, mas eu quero que vocês desenhem o papai e a mamãe bem felizes porque vocês foram obedientes. Você também pode desenhar. Tá bom? Mas não é assim, irmãos. Nós que temos filhos pequenos, nós ficamos irritados quando eles não são obedientes. Nós que temos filhos e às vezes até adultos, nós também ficamos preocupados quando eles são desobedientes e nós exigimos que eles obedeçam. Nós até contamos para eles algumas histórias dizendo: se vocês não obedecerem, vocês sofrerão as consequências da desobediência. Não é assim? Mas também nós adultos somos extremamente desobedientes, sobretudo ao nosso Deus. O nosso Deus diz: vá para o culto do Senhor no domingo. E se a gente brincar, a gente vai para o churrascão da empresa, para a casa do amigo, do tio, do primo e não vem no culto ao Senhor. O nosso Deus diz: leia a Bíblia, medite nos preceitos do Senhor todos os dias. E o que é que a gente faz? Ou melhor, o que é que a gente não faz? O nosso texto diz, o nosso Deus ensina: você precisa ter uma vida de oração, precisa orar, falar com Deus todos os dias para que você viva. O que é que a gente faz? A gente não ora. O nosso texto, nosso Deus diz: olha, quando vocês tiverem um problema sério, não vão atrás de outras coisas, primeiro venha orar, venha falar comigo. E o que a gente faz? O oposto. Primeiro a gente tenta resolver, e aí quando tudo dá errado, agora a gente volta para orar. Somos desobedientes. E lá fora, repetimos o mesmo comportamento. E é por isso que Paulo está insistindo: para ter uma vida santa fora da igreja, você precisa ser obediente. As pessoas que estão lá fora têm que olhar para você e saber que você é alguém diferente, que você é alguém que obedece às normas, às leis, às regras. Crente tem que ser alguém que ama as regras, que ama a burocracia bem elaborada. Esse negócio de crente assim: não, precisa disso aí não, isso aí a gente faz de qualquer jeito aqui. Não, crente é aquele pessoa ordeira, que ouve uma instrução e cumpre. Me lembro agora de quando aquele avião que transportava o time da Chapecoense caiu. E entre os que se salvaram estava ali alguns comissários, alguns das pessoas que cuidaram ali trabalhavam no avião, e alguns jogadores. E a moça, se não me engano, era uma senhora que disse que sobreviveu, ela falando que quando o piloto avisou que o avião ia cair, a orientação, a ordem era: sentem e amarrem os cintos. As pessoas que se salvaram foram essas que sentaram e amarraram os cintos. Outras que sentaram e amarraram os cintos, obviamente, não conseguiram sobreviver. Mas aquelas que estavam de pé, desesperadas, correndo de um lado para o outro dentro do avião, certamente não escaparam. Nós vivemos da mesma forma. Nós estamos em uma viagem, numa velocidade muito grande, e a palavra de Deus diz: amarrem os cintos, cuide de quem está no seu lado, ande de acordo com a palavra, e se nós não formos obedientes,
nós teremos dificuldades, problemas, sofreremos na viagem que nós temos enfrentado. Então, o cristão tem que ser alguém obediente. Em terceiro lugar, Paulo diz também, ainda no versículo 1, sejam bondosos para com todos. Veja o que ele diz, que vocês sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E aí ele vai explicar o que é essa toda boa obra. Ele diz no versículo 2, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Percebam, irmãos, aqui tem algumas características que o crente deve ter fora da igreja, para dar testemunho do evangelho de Cristo Jesus. Ele diz que não difamem ninguém. Coisa mais horrível é o crente ser conhecido como difamador na empresa que ele trabalha. Shhh, fala baixo, não deixa ele ouvir isso aí não, porque senão ele vai contar para todo mundo. Que sejam pacíficos ou pacificadores. Crente é aquela pessoa que quando vê duas brigando, ele não aumenta o tumulto, ele vai lá para pacificar, ele vai lá para fazer com que aquela briga, aquela inimizade deixe de acontecer. Mas quando o cristão chega fora da igreja, lá no trabalho, na escola, e aí, adolescente tem muito isso, aí o amiguinho diz assim, olha, você viu para fulana? Falam mal de você, está fazendo fofoca de você em tudo quanto é canto. E aí o crente, ao invés de agir com sabedoria, pois eu vou lá tirar satisfação com ele agora, e aí vai lá tirar satisfação. Ou então ouve a fofoca de um amigo, e ao invés de acabar com a fofoca ali mesmo, dizendo, olha, você não deveria falar mal dela assim, olha, você não deveria fazer isso. O que é que ele faz? Ele sai contando para todo mundo, e aumentando a confusão, ao invés de diminuir. Lá na empresa, chega no ouvido do cliente, ó, o patrão disse que a gente vai trabalhar sexta-noite, e que não vai ter hora extra. Aí o crente que ouve uma coisa como essa, sem nem conversar com o patrão nem nada, isso é um absurdo, e já começa a contar para todo mundo e fazendo motim dentro da empresa. Não são pacificadores, eles não são cordiais. É engraçado porque cordial aparece no nosso texto duas vezes. Primeiro ele diz que sejam cordiais e depois ele fala dando prova de toda a cortesia. São duas palavras diferentes no idioma grego aqui. A primeira palavra, cordial, ela traz a ideia de alguém que é manso, que é tranquilo, que procura sempre apaziguar as coisas, é alguém que nós podemos dizer assim, é aquele cara sossegadão, que está tudo pegando fogo e ele está ali tranquilo, sem arrumar problema, sem arrumar confusão. Mas, quando ele diz dando prova de toda a cortesia, a palavra que está aqui traduzida como cortesia, é a mesma palavra que no Sermão do Monte, lá em Mateus 5,5, diz que bem-aventurado são os mansos. E ele diz aqui que você tem que estar pronto para dar prova de toda cortesia, não é de um pouquinho de cortesia, dá prova de toda cortesia. E é interessante que a mansidão aqui, meus queridos, não é no sentido, como nós temos estudado nos nossos pequenos grupos, de ser alguém que tem medo de se colocar com firmeza, porque Paulo nos ensina em outros lugares o que é ser manso. Veja, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 10, capítulo 1. 2 Coríntios 10, 1, Paulo diz assim: e eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. A palavra aqui, mansidão e bondade de Cristo, é a mesma que ele está usando lá em Tito. Agora veja o que ele diz: eu, que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando sou ausente, sou ousado para com vocês. Percebe? Mansidão não é sinônimo de alguém apático, não é sinônimo de alguém que não toma posição quando precisa tomar. Ser manso não é ser covarde. Paulo está dizendo assim: olha, se eu peço a vocês isso,
que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então vejam que Paulo está dizendo, sejam mansos, e ele dizendo, eu que tenho que muitas vezes ser ousado com vocês. Mas aqui o que Paulo está dizendo a Tito é que nós devemos exercer essa mansidão, aquela lá do Sermão do Monte. E ele diz que você tem que ser manso, não com seus irmãos da igreja, não apenas com seu pai ou seus familiares, mas você tem que ser manso para com todas as pessoas, não é isso que ele diz? Seja manso para com todos. Agora se lembre dos cretenses, dos mentirosos, dos difamadores, dos imorais, dos idólatras, e Paulo está falando para esses irmãos lá de Creta, serem mansos para com todas as pessoas que viviam naquela ilha. Ser manso com quem é manso é fácil. Ser manso com quem é educado é fácil. Ser manso com quem é honesto e moralmente, que tem um comportamento moral adequado, é fácil. Mas ser manso com quem é mal educado, como dizem os irmãos aqui, ser manso com quem é folgado, aí já é mais difícil, não é? Mas Paulo está dizendo, seja manso para com todos. Essa história de crente ficar brigando no trânsito, discutindo com um colega no trabalho, brigando na escola. Irmão, isso não é coisa de crente. Crente que discute por qualquer bobagem, qualquer besteira. Crente que discute até pela palavra de Deus, gente que brigando na internet aí, se degladiando. Não só os irmãos, mas até os líderes, os pastores fazendo a mesma coisa, um falando mal do outro. Isso não é testemunho de crente fora da igreja. Isso não é testemunho de uma igreja santa, santificada pela palavra de Deus. Se Paulo diz que nós precisamos ser sujeitos às autoridades, que devemos ser obedientes e bondosos para com todos, Paulo no versículo seguinte vai nos dar a explicação disso. Versículo 3, Paulo diz, por que você tem que viver assim? Veja aí, pois nós também, no passado, éramos o quê? Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Aqui é praticamente o oposto do que ele disse da obediência, do que ele disse de fazer o bem a todos, de viver nas práticas das boas obras. Agora ele está dizendo, nós éramos assim também, nós éramos como os cretenses, nós éramos como aqueles de fora da igreja. Então, quando eu olho para essas pessoas de fora da igreja, eu não tenho que me encontrar achando melhor do que eles. Eu não tenho que pensar que eu sou melhor do que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, porque quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu, por mim mesmo, agora me tornei melhor do que eles. E Paulo continua dizendo, sabe por que você deve agir assim? Porque foi a graça de Deus que nos salvou. Você era desse jeitinho aqui, insensato. Insensato significa que você era incapaz de reconhecer as coisas de Deus. Ele disse que você era desobediente, que você não tinha nenhum prazer em obedecer a Deus. Ele disse que você era desgarrado, longe do Senhor. Você não queria, era como uma ovelha errante pelo mundo. Você não queria retornar para Deus. E agora Paulo está dizendo, foi a graça de Deus que nos salvou. Veja aí, versículo 4. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele o quê? Nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, não por obra de justiça praticada por nós. Você não fez nada para merecer estar sentado aqui. Se você hoje não se comporta como o mundo, foi porque a graça de Cristo Jesus alcançou você. O amor de Cristo Jesus alcançou você, porque lembra? Você era insensato, desobediente, desgarrado. Nós éramos odiosos, é o que diz o texto. Sabe, irmãos, essa palavra que está aí no finalzinho do capítulo, odiando e sendo odiado uns aos outros. Sendo odiados e odiando
odiando-nos uns aos outros. Essa palavrinha aí significa que nós éramos asquerosos. Nós éramos alguém que Deus não tinha nenhum prazer. Nós éramos alguém que era repugnante diante de Deus. Nós éramos como alguém, como aquele texto que lemos lá de Isaías 1, como alguém que eram como feridas abertas, chagas, purulentas, cheias de pus diante de Deus. E Deus, olhando para nós, mesmo sendo dessa forma, Ele nos amou. Não, irmãos, não foi por nossas boas obras. Mas o texto continuando diz, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O Espírito nos lavou e nos regenerou quando veio habitar em nós. E por isso, irmãos, Ele nos justifica e nos torna limpos diante de Deus. E esse lavar regenerador nos garante a vida eterna, nos garante uma vida de santidade. E é por isso que Paulo está dizendo, se você é crente, você precisa viver de acordo com esse lavar regenerador. Você precisa demonstrar dentro e fora da igreja aquilo que Cristo fez no seu coração. Vamos ler todos juntos de novo, irmãos. Eu quero que você leve esse texto para casa, o versículo 8. Vamos lá? Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Boas obras não é viver de dar esmolas. Boas obras não é levar uma cesta básica para alguém. Boas obras, meus queridos, é viver de acordo com Cristo Jesus. Boas obras é viver a vida de Cristo em lugar da sua. Isso dentro e fora da igreja. E se você leu esse texto, se você entendeu e aceitou o versículo 8 de Tito 3, você precisa viver de acordo com Cristo Jesus. Cristo, queridos, respeitava as autoridades. Mesmo diante da sua crucificação, quando os homens acusavam Jesus de crimes que ele não cometeu, em nenhum momento você viu Cristo Jesus difamando ou agredindo aquelas autoridades. Cristo era obediente a Deus e às leis. Cristo não difamava os outros. Cristo era pacífico, cortês, manso para com todos. E a exigência de Paulo é essa, que nós também sejamos como Cristo Jesus. E Paulo diz isso porque ele fala que estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Por isso, irmãos, eu quero exortar você nessa noite. Acabe com a fofoca. Acabe com isso. Acabe com essa história de disse-me disse, que fulano falou aquilo, que você ouviu de alguém. Acabe com isso, tire da sua vida. Pare de falar do outro. Viva o evangelho pleno de Jesus Cristo. Acabe com a difamação. Essa história de crente ficar falando mal, xingando políticos, xingando a liderança, os policiais. Acabe com isso. Busque ser pacificador, manso, agradável a todas as pessoas, para que lá fora os crentes sejam olhados como pessoas que temem a Jesus Cristo. Porque o que eu tenho mais ouvido hoje, irmãos, é coisas do tipo, se for para ser crente como aquele ali, eu prefiro ser como eu sou. Crente caloteiro que não paga o que deve. Crente que é sujo na praça, que todo mundo fala mal dele.
Pessoas que na igreja estão pregando, de repente lá na rua, ninguém quer vender nem um copo de água para ele, porque ele não paga. Essas pessoas ainda não foram regeneradas por Cristo Jesus. Porque quando regenerados por Cristo Jesus, o seu comportamento tem que mudar. O seu comportamento tem que mudar quando Cristo Jesus alcança e lava o seu coração. Eu sei, irmãos, que muitos disso que vimos hoje, às vezes acontece conosco, nós nos comportamos assim e nem sequer percebemos. Mas a minha oração é que o Espírito Santo aplique tudo isso que nós ouvimos no nosso coração. Que você traga isso para a sua vida. Sabe, se todos os crentes do Brasil, se todos aqueles que dizem ser cristãos vivessem dessa maneira, nosso país seria outro. Não sei se vocês viram os últimos vídeos da Olimpíada, e as pessoas ficaram preocupadas com o quadro da Santa Ceia e com aquele cavalo que entrou lá na solenidade, e começaram a falar um monte de bobagem sobre aquilo. Mas sabe, irmãos, vocês também devem ter visto o culto que a delegação das Ilhas Fiji fizeram, né? Estão lá ainda fazendo. Um grupo de pessoas, de atletas daquele país, estavam ali louvando a Deus. E muitos atletas que estavam lá, talvez até nunca tenham ouvido falar de Jesus Cristo, estavam ali louvando a Deus. E eu convido a vocês a estudarem um pouco mais sobre o avivamento que aconteceu naquele país. E sabe, irmãos, eles tinham um país completamente problemático, cheio de prostituição, feitiçaria, guerra civil, tráfico de drogas. E aquela igreja começou a orar e dizia assim: nós estamos vivendo essa tragédia por nossa culpa. O Senhor não está feliz conosco, com a nossa igreja. E as pessoas começaram a orar, e as igrejas começaram a orar, e as igrejas se juntaram em oração. E quando as igrejas reconheceram o seu pecado, e começaram a acabar com a inimizade que existia entre elas, e começaram a dar testemunho de Deus, aquele país experimentou um avivamento, que eu espero um dia que o nosso país experimente. E é por isso que hoje nas Olimpíadas, no país mais secularizado da Europa, em que tudo é permitido, você tem um grupo de atletas louvando e bendizendo a Deus. Que nós também, irmãos, experimentemos do Senhor, que nós também experimentemos do nosso Deus, um grande avivamento, começando na sua vida e na vida da sua família. E quem sabe, nós tenhamos um país transformado por cristãos verdadeiros, que vão mudar a realidade desse povo, no país em que nós vivemos. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que somos infiéis, que não agimos como convém, Senhor. Mas, Pai, tem misericórdia, porque se o Senhor não tiver misericórdia de nós, se o Senhor não abrir os nossos olhos, se o Senhor não nos santificar continuamente, Pai, então nós não viveremos da maneira que a Tua palavra nos instrui. Rogamos a Ti, ó Pai, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que nos ensine a viver de maneira correta, que nos ajude, Pai, a viver como verdadeiros cristãos, e que no lugar onde o Senhor nos colocou, nós preguemos o Evangelho com as nossas palavras, mas também com a nossa vida, com a nossa maneira de viver, de obedecer, de cuidar do outro, Pai. Ó Deus, faz-nos crentes ricos em boas obras em Cristo Jesus. Que a vida de Cristo seja a nossa vida. Que possamos, ó Deus, dizer como Paulo, que não vivemos mais, mas Cristo que vive em nós. E que o mundo possa enxergar isso no nosso comportamento, e que o nome de Cristo, o nome do nosso Senhor e Salvador, seja honrado e glorificado por meio de nossas atitudes. Ó Deus, faz isso por amor a Teu nome. E em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos. Amém.